Aí, amigos e amigas, no vídeo de hoje eu trago algumas informações e algumas notícias a vocês. Uma delas é que foi anunciado recentemente. O presidente Lula diz que se for se encontrar pessoalmente com o Donald Trump, vai levar a Janja junto. E agora ela não é mais Janja, é Janjinha. Essa vocês não conheciam. Mas antes eu tenho a dizer que, se vocês não notaram, nos últimos dias houve um aumento da gasolina. E lá fora, no exterior, o petróleo baixou. Vocês sabiam qual a razão? É que diante da desvalorização do real perante o dólar, por isso que nós tivemos que reajustar, mesmo assim, aqui no Brasil, quanto o petróleo no exterior baixou o seu preço. Mas também, segundo a Rede Record, a Viviane Barsi de Moraes, vocês não sabiam quem é ela? É sancionada pela Lei Magnitsky, a esposa do ministro Alexandre de Moraes. E segundo uma denúncia, ela teria alterado o CNPJ da empresa para burlar a Lei Magnitsky. Quem denunciou isso foi o ex-assessor do Alexandre de Moraes, o Tagliaferro, que está fazendo muitas denúncias. Também a presidente do PSOL, a Paula Corradi, informou que na sexta-feira, 26 de setembro, a Embaixada dos Estados Unidos a informou de que o seu visto também foi cancelado para os Estados Unidos. Aquela ativista que muito veio aqui, quando valia a pena fazer protesto pelas queimadas do Amazonas, quando o presidente era Bolsonaro, agora não tem mais graça. As queimadas continuam cada vez maiores, mas agora é o presidente Lula na presidência, não vale a pena protestar. Mas ela já foi uma vez presa, sua comitiva, para ir lá na Palestina, segundo eles, levarem donativos para a faixa de Gaza ou para os palestinos. Mas agora ela abandonou a sua flotilha. A Greta Thunberg, aquela garotinha que nasceu em berço de ouro e sai a fazer protestos pelo mundo todo, que iria defender a Palestina. Havia mais ou menos 20 navios, mas tanto ela quanto a organizadora também abandonaram esse protesto e acharam melhor não ir. Sabe por quê? Eles notaram e estava declarado que havia um dos manifestantes, ele era LGBT. E lá naquele país a coisa não é brincadeira. LGBT é morto sumariamente. Então não era uma boa iniciativa ir lá. E ela pulou do barco. Pulou de um dos barcos, e a organizadora e o organizador também. Já o ministro Alexandre de Moraes autorizou o Daniel Silveira ao regime aberto, com uso de tornozeleira eletrônica. E não é porque ele estava enfermo que quase perdeu a perna. É porque o tempo de prisão dava essa condição. Não foi de bonzinho, não. Também mais de 29 mil empresas encerraram a sua atividade em 2025. Sabe aonde? Um dos estados mais esquerdistas do Brasil, na Bahia. E dizem que a economia vai bem. Mas, então vamos aos vídeos que eu trouxe. Primeiro, aquela afirmação de que Lula diz que vai levar a Janjinha junto na conversa que terá com Donald Trump, para que ele conheça. Não sei conhecer o quê. Nós sabemos que o Emmanuel Macron a conhece muito bem. E pessoalmente Donald Trump não a conhece. Deve ser isso. Mas também eu trouxe também que o Superior Tribunal de Justiça soltou ou pôs em liberdade, com algumas restrições, aquele Oruan,
integrante do Comando Vermelho, bem como o seu pai, que se encontra preso. Porque, para quem conhece o histórico da sua família e o histórico da nossa justiça, esperavam o quê? Também eu trouxe que um vereador da cidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, o Thiago Albrecht, responde ao governador Eduardo Leite, porque foi citado nele em uma de suas falas. Mas vamos à afirmação do presidente Lula, que vai levar a Janjinha consigo. Com a Marida eu vivi 45 anos. Quando ela morreu, achei que o mundo tinha acabado. E eis que Deus é tão poderoso que me deu a Janjinha para fazer com que eu viva, sabe, com a felicidade que eu estou vivendo hoje. Tem uma música que diz que o homem só se apaixona uma vez, é mentira. Sabe, o homem e a mulher têm capacidade de se apaixonar, sabe, muitas vezes. É só ter oportunidade de aparecer, sabe? Aparecer um sapato, aparecer um sapo ou a sapa que a gente quer. Então, obrigado, Janjinha, por você ter nascido e ter conhecido essa pérola de homem que você encontrou para casar. Eu brinco muito com a Janjinha, dizendo para ela que a Unesco já me deu uns 10 prêmios para ela de presente, a mulher mais bem casada do planeta Terra. Então, e quando eu for conversar com o Trump, eu vou levar ela. Eu quero que ele veja. Mas ao dizer essas palavras e fazer essa gracinha, ele foi muito aplaudido. Mas, como vocês sabem, o público dele é escolhido e selecionado. Nesse ambiente, realmente, ele fica bem à vontade. Mas vamos àquela acusação que existe sobre o CNPJ da empresa da esposa de Alexandre de Moraes, também sancionada pela lei Magnitsky pelos Estados Unidos. E aí eu trago então a notícia que eu havia falado da colocada em liberdade pelo Superior Tribunal de Justiça, com restrições, com prisão domiciliar, do Oruan, daqueles líderes e também componentes do PCC, segundo a polícia. Perigoso mesmo não é ele, perigoso é Débora do Batom ou outras pessoas que foram condenadas do 8 de janeiro com a Bíblia no braço. Mas vejam aí a notícia. O Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar para revogar a prisão preventiva do cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruan, filho de Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho. Oruan estava preso desde o dia 22 de julho. O ministro Joel Ilan Parcionic determinou que a prisão seja substituída por medidas cautelares alternativas, a serem definidas pelo juiz de primeira instância. Segundo o ministro, a fundamentação usada para justificar a custódia era insuficiente, baseada em argumentos vagos, como publicações em redes sociais e uma suposta possibilidade de fuga. Parcionic destacou que Oruan é primário, apresentou-se espontaneamente para cumprir o mandato e que o abalo social e a notoriedade dos fatos não justificam a medida extrema. A decisão ressalta ainda que a jurisprudência do STJ exige prova de periculosidade concreta para manter a prisão preventiva, o que não se verificou neste caso. E eu trouxe agora também aquela resposta do Thiago Albrecht. Ele é vereador de Porto Alegre, ao governador Eduardo Leite. É aquele governador que tem algumas credenciais. Ele foi o primeiro governador reeleito no Rio Grande do Sul, o governador mais jovem do Rio Grande do Sul, e agora também conseguiu uma novidade.
o único governador que determinou que para soldados da Brigada Militar ou Bombeiro Militar terá 12 vagas exclusivas para indivíduos trans. Mais uma novidade. Mas quanto àquelas cheias do Rio Grande do Sul, 5.000 e poucas pessoas estão propensas a receber residência, que ainda não aconteceu. Mas inscritos estão mais de 25.000 famílias. E cadê o governador Eduardo Leite? É aquele que sonha em ser presidente da República, mas é que trocou de partido, do PSDB para o PSD. Mas quanto à gestão no Rio Grande do Sul, pergunte se algum funcionário público estadual do Rio Grande do Sul, não aqueles que são beneficiados, porque ele tem uma panelinha que ele dá muitos benefícios. O pessoal que está juntinho com ele, esses sim, são muito bem remunerados. Mas pergunte aos demais funcionários públicos o que acham da gestão Eduardo Leite. Se fizerem a pergunta para mim, que sou funcionário público, comigo ele não se elege a mais nada. Mas vamos aí à palavra do Tiago. O governador Eduardo Leite me citou no vídeo em que ele mais uma vez sobe no muro e tenta ser o isentão da galera. Tem gente até tentando apontar supostas contradições nas minhas manifestações recentes sobre a aplicação da Lei Magnitsky e as decisões recentes do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque, para eles, o único jeito de manterem o seu plano deturpado de poder, atendendo os seus interesses pessoais, é jogando os adversários para o extremo oposto. Pois é, governador, o senhor fala em plano deturpado de poder, fala que nós, da direita, Partido Novo, só temos interesses pessoais, mas vindo de um homem sem palavra como o senhor, que traiu os gaúchos, que disse que não iria à reeleição, tentou puxar o tapete do João Dória em São Paulo, para daí sim tentar-se a reeleição, eu não esperava coisa diferente. Além disso, governador, quem reelegeu o senhor foi o PT no segundo turno. Pergunte, por exemplo, a qualquer político petista, do PSOL, da extrema esquerda, em quem que eles votaram no segundo turno. E na minha postagem, que eu fico feliz que chegou até o senhor, eu reafirmo, o senhor se faz de isentão, chega a culpar a família Bolsonaro pela sanção econômica. Eu não vi o senhor criticando o Lula quando aproximou o Brasil de ditaduras, muito menos o senhor veio a público se manifestar quando o Lula, agora recentemente, usou o BRICS para atacar os Estados Unidos. E por fim, Alexandre de Moraes. Por que é que o senhor não sai em defesa dos gaúchos que estão há mais de ano presos, muitos ou quase todos sem o devido processo legal? Por que o senhor não defendeu os direitos humanos de Clesão, que foi morto na penitenciária, mesmo tendo parecer positivo para ir se tratar num hospital? A verdade é que o teu incômodo não é com a polarização. O teu incômodo é com quem fala a verdade. Polarização existe desde sempre, desde os maragatos e dos chimangos. O problema é falar e não manter. O problema é mentir para a população. Eduardo, eu lhe convido, aliás, não convido, eu convoco para um debate, aonde o senhor quiser, a mediação que o senhor escolher, para debatermos sobre polarização. Vamos debater frente a frente os rumos do Rio Grande e também do Brasil? Afinal, o debate que quero travar com o senhor é para provar. E vou reafirmar aqui o que eu disse na postagem que o senhor selecionou. Quem trabalha só para si não pode ser presidente da República. O vídeo trazido hoje realmente tem informações e muitas notícias polêmicas. E é por isso que eu convoco a vocês que deem a sua opinião. Primeiro que assistam ao vídeo na íntegra. E depois que opinem no canal de Pepe Severo no YouTube. Se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.